Dormir é um ato universal, mas ele muda ao longo da vida, Nós temos fases distintas do sono para todo mundo, que as pessoas elas não conseguem entender a relação das coisas. que se você corrige, por exemplo, o transtorno do sono, quer seja a apneia, quer seja um outro transtorno, hoje, então para futuro, você tem melhora na qualidade de vida e redução da possibilidade ou redução do impacto em demência, em transtornos do comportamento. Dormir é um ato universal, mas ele muda ao longo da vida. Os bebês, eles dormem horas a fio. Os adolescentes parece que funcionam num fuso de horário diferente. E o idoso acorda cedo, parece que não precisa mais de tanto descanso. Agora, o que que muda? É o ritmo da vida? É o corpo? É a mente? E como é que isso tudo funciona no mundo em que as telas, o ritmo acelerado, as preocupações, as ansiedades da vida, esse corre-corre acaba influenciando e o que deveria ser natural? Parece que hoje dormir se tornou luxo. Quais são os impactos disso para a vida, para a saúde física, a saúde mental? Quais são os distúrbios do sono, as comorbidades possíveis e como a gente pode refletir sobre essa coisa que é tão fundamental e que tem um porquê ter uma mudança ao longo da vida, do desenvolvimento humano. É sobre isso que a gente vai falar, sono ao longo da vida. O que que a gente precisa entender, aprender para ter uma saúde melhor e com essa pessoa especialista no assunto, doutor Diego Carvalho, médico, otorrinolaringologista, professor, enfim, o currículo é extenso. Seja muito bem-vindo. Maíra, Diego. muito obrigado e obrigado por essa introdução aí do tema, realmente, né? Sem dúvida, dormir é um ato de saúde, né? Dormir não é um momento que você esquece da sua vida, é um momento em que você tem que refletir, que é um momento para que você recupere a sua qualidade, para que no outro dia você esteja bem, né? E que não só no outro dia, mas que o futuro também seja resguardado para você com qualidade. Exatamente. Diego, eu resolvi puxar esse tema e, na verdade, esse foco do sono, porque aqui já entrevistei, né, outros queridos para falar no assunto, porque eu tenho recebido muito essas demandas, assim, de pais preocupados porque tem que acordar o filho, né, que é pequeno, muito cedo e entende que isso é prejudicial, de pacientes que estão na meia-idade e que estão tendo mudanças do sono. É isso mesmo, o sono ele vai mudando ao longo da vida e tem um propósito, tem um porquê. Tem um propósito. Na verdade, você tem um propósito e tem uma questão fisiológica, essa cronobiologia, né, explica isso, né, que é essa biologia dentro do tempo, né. O paciente, por exemplo, o paciente ou o bebê ou a criança ou o adulto que seja, nós temos fases distintas do sono para todo mundo, só que essas fases têm períodos dentro do sono, na arquitetura do sono, que são diferentes em cada faixa etária. Então vamos pegar ali aquela fase que é a fase do sono dos sonhos, que a gente chama, que é o sono REM. O sono REM é uma fase em que você vai sonhar, em que a sua cabeça vai fazer ali um restauro do que você gastou durante o dia. Todo o organismo vai trabalhar nesse momento, normalmente, para que você se recupere. E essa estrutura do sono, que compreende numa parte dela o sono REM, ela vai variar, por exemplo, da criança recém-nascida e criança pré-escolar, escolar, até o idoso. Então, na criança recém-nascida pré-escolar, 55% do sono dela é sono REM. Uau. Então, se ela dorme ali 17 horas por dia, por exemplo, no recém-nascido, então ele vai ter ali mais de 8 horas por dia de sono REM. Por quê? Porque ele está fazendo conexões cerebrais. Ele está fazendo neurônio crescendo, ele está fazendo conexões para assimilar tudo aquilo que ele precisa desenvolver de capacidades, altas capacidades para ser um adulto. Isso vai diminuindo com o tempo, né? Ainda ali na fase do adolescente está 35%, é menos, mas ainda é bastante sono REM. Já no adulto 25% e no idoso menor que 20%, é mais de 18%.
Aí você diz, poxa, mas por que que isso acontece? Isso é o mecanismo da vida. A gente vai perdendo capacidade de aprendizado, vai perdendo capacidade de assimilação e vai diminuindo as capacidades também de se recuperar. É por isso que a gente envelhece. Né? Então, aí a gente tem que discutir o que que pode acontecer, o que que atrapalha ainda mais esse processo que já é um processo que, de certa forma, castiga, porque é um processo de perder função. Olha só que interessante. E aí, a nossa vida já, como você falou, não ajuda, o que já complica no envelhecimento, né? Como é que essa vida contemporânea está impactando nesse desenvolvimento? Assim, quando você. Vamos falar primeiro da criança, por exemplo. Né? A criança ela, não, ela tem a vida dela, mas ela não coordena a vida dela. Né? Ela tem a vida dos pais. Exato. Né? E ela precisa de uma rotina para dormir. Então não é incomum você ter pais que não têm uma rotina estabelecida em casa, que levam essa criança à exaustão para dormir exausta, por exemplo, às 11 da noite. E aí de manhã essa criança acorda 9 horas ou acorda atrapalhada ali 10 horas com o barulho da casa, com o barulho dos passarinhos, com o alvorecer, com o barulho dos vizinhos, com os automóveis na rua. Então ela não vai ter um sono adequado. O que que a gente deveria fazer? Essa criança tinha que dormir no horário correto, 8 da noite, para que ela cumpra ali pelo menos as 10 horas de sono dela e 8 da manhã, 8, 9 da manhã ela esteja desperta, que é quando está todo mundo em silêncio e ela vai acordar com todo mundo. Agora o contrário não é possível. Então acaba que nessa fase o adulto contribui para a má qualidade. Essa criança vai ser uma criança dispersa, irritada, chateada, porque a criança ela não fica sonolenta normalmente no dia seguinte. A sonolência, ela é um sintoma mais comum no adulto, quando o sono não é de qualidade. A criança, o comportamento dela é que vai mudar no dia seguinte. Ela vai ficar mais irritada, mais combativa, né? E aí isso às vezes confunde. É uma criança com diagnósticos que às vezes aparecem os suspeitos de De desatenção, TOD, de né? TOD, transtorno de desafiador, né? Então, Opositor opositor desafiador. desafiador. Então todos esses transtornos podem vir dentro de uma suspeita e que, na verdade, o fundamento é que essa criança não dorme bem. Então, daí a gente já tem um problema. Aí nós chegamos lá na frente, mais tarde, essa criança que não dormiu bem, ela vai ter um adolescente que já vai ter um transtorno, digamos assim, natural, que é esse atraso de fase, né, natural do adolescente, que ele acaba que o pico daquele hormônio do sono, que é a melatonina, ele não acontece cedo, ele vai acontecer tarde da noite. E aí, junto com a questão hormonal, né, do adolescente, ele acaba dormindo muito tarde, né, e deveria acordar mais tarde, mas aí tem a escola às vezes, tem um compromisso às vezes, ele tem que acordar mais cedo, interrompe o sono de recuperação, e aí a gente tem outros problemas como depressão, ansiedade associados a isso. E lá no idoso, nós temos alguns problemas que são da própria capacidade cerebral de aprofundar o sono, que ela é diminuída, ela acaba ficando muito superficial. Então, o sono REM ali que eu falei vai ser para o idoso 45 minutos do sono dele. De uma noite imaginada ali de 6 a 8 horas, 45 minutos do sono dele vai ser de sono REM, que é sono de reparação. Só que às vezes esse idoso toma um remédio que atrapalha o sono REM. Ele toma uma cafeína que atrapalha a noite dele. Então você vê o nosso comportamento gerando isso. O excesso de tela, o excesso de luz, o excesso de iluminação também num horário inadequado também estimula, reduz a produção de melatonina, estimula o paciente a ficar mais acordado. Então esse comportamento todo, tanto que nós temos aí na psicologia, talvez você seja melhor indicada do que eu para falar sobre as terapias cognitivo-comportamental para a insônia, né? A terapia de reabilitação do Exato, sono, né? exato. Não, nossa, isso é muito impactante. Eu estou pensando aqui que as pessoas elas não conseguem entender a relação das coisas. Então, você trouxe uma linha de entendimento da biologia, da fisiologia, que vai impactar no comportamento. Esse comportamento vai impactar nas relações, né? Então, esse adolescente que acorda num momento que não deveria ter acordado, a criança que acorda também irritada, que acorda mais sensível, isso vai impactar na relação com os colegas. E essa relação vai impactar no estado emocional, não é? E é nesse caminho que você também está falando de ansiedade, depressão. Você vê muito essa correlação? Demais, na verdade, ontem eu operei uma criança nesse sentido, né? Uma criança com ronco e suspeita de apneia, criança com obstrução nasal importante, e aí na investigação para transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Uma criança que briga na escola, uma criança que fica sempre
alerta, combativa, os professores reclamam, toda semana tem uma reclamação dela. E aí foi interessante porque o próprio neuropediatra que me encaminhou, porque conversando com os pais, disse, não, ele ronca e realmente a gente fechou o diagnóstico para apneia, ou seja, ele além de dormir mal, porque não é só dormir, dormir com qualidade, né? Só dormir é só fechar os olhos, não é isso. Às vezes a pessoa chega comigo, não, eu durmo é bem, onde eu me encosto, eu durmo. Isso não está correto. A hipersonolência também é um sintoma, especialmente nos adultos, mas na criança ele não desenvolve como hipersonolência. A alteração vai ser comportamental, como a gente falou. Então, nesse caso específico, é uma criança que começou essa investigação, veio o neuropediatra para mim, e eu operei então para que ela melhorasse a respiração e certamente isso vai melhorar. E outros casos, recente eu tive uma paciente que usava diversos medicamentos porque ela tinha extrema dificuldade com a qualidade do sono pela quantidade de pesadelos que ela apresentava. Jovem, 23 anos. Pesadelos, isso ao longo de 5 anos. Usava uma infinidade ali de neurolépticos, de antipsicóticos, etc. E um dia alguém suspeitou, disse assim, poxa, mas será que ela não tem apneia do sono, algum transtorno do sono que leve a isso? Ela fez o exame lá, a polissonografia, lá estava um grau de apneia. O diferente nesse caso é que ela não tinha tanto ronco, então não chamava tanta atenção. Às vezes o pessoal que ronca alto chama atenção, acaba indo investigar. Não era o caso dela, né? E mulher não é normalmente o perfil que vai roncar. E aí ela operou, hoje está bem melhor e pararam os pesadelos, porque Olha ela isso. corrigiu a questão do sono. Então, isso assim, e nós sabemos hoje que se você corrige, por exemplo, o transtorno do sono, quer seja a apneia, quer seja um outro transtorno, hoje, então para futuro, você tem melhora na qualidade de vida e redução da possibilidade ou redução do impacto em demência, em transtornos do comportamento. O inverso também é verdadeiro. Aquela pessoa com doença ou transtorno do sono aqui que não trata, ele intensifica esses transtornos na velhice e na fase adulta e intensifica então as chances de doenças de origem psiquiátrica. Isso é muito importante e a gente tem visto isso cada vez mais, né? É, realmente é impactante. Você falou sobre medicamentos neuroléticos, antipsicóticos, eu vou incluir aqui indutores do sono. Esses medicamentos, eles mudam a estrutura do sono? Ai, olha isso daí, tu sabe? Meu Deus do céu. Eu vou te falar do idoso, né? Ah, Porque é onde a gente tem mais isso para eu te dar como exemplo, né? Então, diazepam, lorazepam, clonazepam, meu Deus, é como jogar açúcar para o diabético, no paciente que tem problema do sono. olha só. Então, você usa esses medicamentos, às vezes você tem ali o idoso que está usando esse medicamento para começar a dormir. O que ele faz? Ele inicia o sono mais rápido, só que ele impossibilita o paciente de entrar no sono profundo. Ele deixa o paciente no sono leve, basicamente o tempo em que ele está, a meia droga da vida está funcionando, da droga está funcionando. E lá, 2, 3 dias, ele tem um rebote nesse sono REM, que é aquele sono que eu falei mais cedo, que é o sono da recuperação, que é o sono dos sonhos, que é o sono em que você vai fazer essa limpeza cerebral. Então você vai ter um rebote disso dali depois de 3, 4 dias. Aí é um dia que ele vai acordar super agitado, super agressivo. E para piorar, existe o fenômeno da tolerância dos benzodiazepínicos. Então hoje ele toma 0,25, amanhã ele toma meio grama, outro dia ele vai tomar 1 grama e ele vai crescendo. E a dificuldade enorme de parar o medicamento, porque é um medicamento de controle, um medicamento tarja preta, é um medicamento que tem, por característica, a possibilidade de um abuso químico e psicológico. Então você fica dependente daquele medicamento. Então, se você que está escutando a gente hoje aí, pensa lá se você tem um vovozinho aqui em casa ou alguém que está começando ou querendo um medicamento para dormir, fujam dos tarjas pretas e principalmente consultem um profissional de qualidade, especialmente na área do sono ou na neurologia, por exemplo. O paciente não pode, e aí desses medicamentos, sem dúvida, esse é o mais marcante. Diferente assim da melatonina. A melatonina tem estudos com bastante segurança para o uso da melatonina, né, com indicação adequada em todas as faixas etárias. E hoje, se você disser assim, por exemplo, a AG, que é a Associação Americana de Gerontologia, né, que cuida dos idosos, ela fala é muito clássica, diz assim, fuja dos benzodiazepínicos e priorize o tratamento cognitivo-comportamental, junto com a psicologia, para o sono, o tratamento de reabilitação do sono, cognitivo-comportamental da insônia, e mais melatonina.
Então, é esse que é o tratamento que a gente tem para o idoso que não dorme direito. Diego, aquela perguntinha provocadora. O que que acontece com os profissionais que ainda ficam receitando esses medicamentos? O que que você acha? Qual é a... Eu não quero te colocar Na saia na justa, saia né? justa, já te colocando, É, mas porque eu vejo muito isso, eu acompanho e para, né, assim, conversar com o paciente, a gente também, como psicólogos, é, a gente fica na saia justa. É falta de conhecimento? É porque é mais fácil? Tem um resultado mais fácil? eu O acho que é que uma é? mistura de coisas, sim. Eu acho que é um problema de conhecimento, de você. Porque, por exemplo, o benzodiazepínico, além desses problemas que eu citei, ainda aumenta a chance de queda no idoso. E Olha, queda no idoso aumenta a comorbidade e a chance de risco de morte nos anos seguintes é muito maior. Ele morre porque caiu. E caiu porque usou o medicamento que não deveria estar sendo utilizado. Na minha área tem outras, por exemplo, os medicamentos inibidores de canal de cálcio, que é sinnarizina, flunarizina, que são medicamentos que usam para tontura. Que são medicamentos que a gente usa por 10 dias no máximo. Às vezes veio o idoso com a gente usando, se tremendo todo, já usando meses, utilizando o medicamento com efeito colateral. Então, sim, tem um problema na formação, né? A formação em medicina do sono e gerontologia, por exemplo, ainda é discreta nas universidades, e é mesmo, uhum. né? A questão da farmacologia não deveria, mas a gente vê que existem alguns currículos com muita dificuldade de formar o entendimento da parte da farmacologia. E existe uma demanda mesmo, que muitas vezes o paciente quer alguma coisa que resolva rápido, porque quer dormir, porque quer trabalhar, porque quer aquilo, quer outro, não quer fazer a terapia, tem resistência a fazer a terapia, e Isso. acaba misturando essas coisas todas, gerando maiores problemas. Porque no mundo que nós vivemos hoje, as pessoas custam a acreditar no médio e longo prazo e priorizam o curto prazo, tá? Então, eu digo, a medicina, ela é uma expressão também da sociedade. A medicina como especialidade social, eu digo assim, como a área da saúde, como todos os grupos, mas eu falando da medicina, que é da minha área, a medicina como uma especialidade social, ela é uma expressão do que a sociedade quer. Não é à toa que você desenvolve meios, métodos e tecnologias de acordo com a demanda social. Ah, eu Exato. tenho interessante de, eu tenho atualmente a gente tem um viés para isso. Aí você vai e começa, tem mais pesquisa nessa área, etc. E quando o idoso, que infelizmente ele está aposentado, ele não está produzindo socialmente, a sociedade não quer produzir conhecimento para o idoso, entendeu? Então você começa a não ter também discussão sobre esse tema, como ser uma coisa esquecida. E ele fica marginalizado. Por isso que são minorias. Por isso que tem que ter políticas afirmativas para esses grupos também. Nossa senhora, que assunto bom! Olha, você vai ter que voltar aqui para falar só de geronto, Não é? porque eu sou pesquisadora de geronto e É, é exatamente isso que a gente é. vive no dia a dia. É incrível, não só a ciência, mas a indústria. Tá tudo querendo atender necessidades sociais, né? Necessidades do momento. E aí a gente entra para a tecnologia nesse Uhum. aspecto. A gente aqui com uma necessidade de consumir tecnologia, consumir tela, e muito já se fala, tela gera prejuízo na qualidade do sono, mas eu queria entender um pouco mais então. Muda também estrutura, a gente está falando desses estágios do sono, sono REM, ou não? Sabe que o sono da gente, ele é um equilíbrio de várias plataformas hormonais, né? Então você tem o eixo dopaminérgico, você tem a serotonina, você tem a adrenalina, você tem então hormônios que vão ser reguladores e contrarreguladores. No uso de telas especificamente, e especialmente é, nessa coisa de ficar rolando, de ficar hiperestimulando, você gasta ali tua reserva de dopamina, tua reserva de dopa fica deficiente. Então você vai ficar mais cansado, mais fadigado pelo abuso da tela acordado, né? E isso impacta lá no sono, porque essa sonolência diurna, ela atrapalha também a forma como isso vai se configurar mais tarde no teu sono. O teu sono, por exemplo, vai demandar um pouco mais de hormônio regulador, porque você passou o dia todo aguardando dopamina, você vai precisar de mais GABA, aí você começa a desregular outras áreas do sono, então você não começa a ter a arquitetura desarranjada. É uma linha de pesquisa ainda bastante recente, isso porque isso varia do tempo de exposição à tela, né? E também ao tipo de exposição à tela. E não é só você pode ler na tela,
mas você pode estar passando vídeos na criança, por exemplo, vídeos ultra coloridos, com uma dinâmica muito rápida, sem uma história para contar. Então, isso interfere na formação da criança socialmente, mas também sim impacta na qualidade do sono, porque essa criança fica mais agitada, porque ela diminuiu tudo que ela usou, tudo que ela podia de dopamina ali, depois ela tem que refabricar essa dopamina. Ela vai refabricar essa dopamina à noite, ela fica mais agitada no sono, outro dia ela está desregulada de novo, e aí a coisa vira uma bola de neve. Os pais falam, doutor, quando eu tiro a tela do meu filho, é outro sono que ele tem. É outra criança. Se ele fica com tela, ele dorme mal, ele fica mal no dia seguinte. É E isso. isso não é só, então, tirar a tela à noite. Não, é o Você dia está inteiro. É falando do dia do inteiro. dia, do É, dia é do dia inteiro. inteiro. Não é só antes de dormir, é do dia inteiro. Porque o gasto desses neurotransmissores, né, durante o dia, isso vai influenciar na liberação, no quanto de liberação da noite. Da noite. Isso vai alterar a qualidade do Do sono. sono. Ou às vezes ele fica, ou às vezes ele fica cansado, ele quer tirar cochilo de tarde e reparte esse sono, aí à noite é um sono fragmentado. Não existe uma receita de bolo para todo mundo, realmente, só que existem as métricas. Por que que eu falo isso, né? Porque às vezes a família ou o próprio paciente diz, ah, não, mas eu me sinto bem assim, eu gosto de cochilar à tarde e de noite eu durmo bem. Só que você diz para ele, você, ok, você tem sua personalidade, você é uma pessoa, você pode se comportar de maneira diferente, mas a gente tem métricas que mostram que a criança vai precisar dormir de 10 a 12 horas por dia. Ponto. Não adianta a gente. Ah, e é isso aqui. A gente sabe que isso vai ter impacto positivo e menos que isso vai ter impacto negativo. Que o adolescente precisaria começar a escola depois das 9 da manhã. Se ele começa cedo, ele vai ter impacto no dia a dia, aumenta a chance de depressão, chance de ansiedade, num momento em que ele está com a descarga hormonal ali, uma bagunça, né? O idoso não deveria, por exemplo, ter cochilos durante o dia. Não pode. Isso faz parte da higiene do sono. Ele só tem que dormir à noite, porque ele já tem uma capacidade de sono muito restrita, um sono REM muito encurtado. Então, se ele atrapalha isso durante o dia, à noite ele tem impacto também. Então, você precisa se entender no mundo, entender como é que funciona a sua biologia, discutir isso, né, com os profissionais que vão te acompanhar, né, e estar aberto para tratar. Né? Às vezes as pessoas dizem, ah, mas tudo querem tratar, mas é isso que leva a gente a viver mais. Né? Hoje o que a gente diz assim, ah, porque querem ensinar a gente a comer, porque querem ensinar a mastigar, querem ensinar agora a dormir. Eu escutei um dia um paciente falar uma coisa assim, mas sim, porque é assim que a gente vive mais, com qualidade. Né? É isso que a ciência vem mostrando ao longo dessa aceleração toda secular, que a gente saiu de quem vivia 30 anos para quem vive hoje 100 anos, paciente com 80 anos, 90 anos, com qualidade de vida. Isso era impensável na Idade Média, mas isso por quê? Por conta da ciência. Então a ciência vai nos ajudando para isso, né? Agora é uma questão de aprendizado. A gente tem uma dificuldade de difundir esse conhecimento. Porque a gente está conversando aqui, mas a gente não consegue, às vezes, alcançar todo mundo que nós gostaríamos de alcançar. Entendeu? Esse aí é o desafio para você que está nos ouvindo, né? Difundir esse conhecimento, compartilhar o podcast, né? Exatamente, por favor, Por por favor. favor. Não, mas isso é interessante. Esse teu paciente, ele está esquecendo que a contemporaneidade, os hábitos, o estilo de vida que a gente tem vai influenciar no que, como eu falei, deveria ser normal. Por que que antes, né, muito tempo atrás, não precisava talvez falar sobre isso? Porque a gente não estava interferindo tanto nessa biologia, É, né? E hoje a gente interfere e a falta de conhecimento nos aprisiona também, né? Da gente não saber o que fazer. Uma coisa eu aprendi, Diego, tem algumas perguntinhas que os médicos, os profissionais de saúde não fazem, que é como é que você tá, como é que você tá sim, emocionalmente, sim, e os psicólogos também acabam faltando de não perguntar como é que tá o teu intestino, como é que tá o teu sono. sim. São perguntas que falam demais sobre a saúde do paciente, né? Tu falaste uma questão agora, no passado não tinha isso, assim, no passado nós dormíamos à luz de velas, não tinha o Exato. carro da combustão com tanta quantidade de carro fazendo barulho. Olha, eu tenho pacientes que dizem, assim, que mudou completamente a vida dele quando ele saiu de um determinado apartamento que estava à frente à rua e mudou para uma casa num condomínio mais silencioso, que todo mundo passou a dormir melhor, o clima da casa é melhor, porque eles não dormiam bem.
E é verdade isso mesmo, né? É, tem trabalhos que mostram que a proximidade, por exemplo, com usinas termoelétricas ou com áreas de alta tensão, alteram a estrutura do sono pela emissão ali de eletromagnetismo. Tem trabalhos que mostram que a proximidade com autoroutes, com autoestradas, com autoestradas também interfere na qualidade do sono. Tanto que grandes autoestradas que passam perto de vilas, eles já colocam uma proteção sonora para isolar acusticamente aquela vila ali, diminuir o impacto daquilo, porque perturba não é só a rotina, mas perturba o sono. Então são problemas da contemporaneidade mesmo, em que a gente vive. E tanto que hoje o que a gente chama de novo luxo é essa possibilidade de poder dormir, essa possibilidade de poder descansar, essa possibilidade de ter silêncio. Exato. Então vamos lá para dicas. O que você vai dar de dica para os pais de uma criança que estuda de manhã e que é difícil levantá-la 6 horas da manhã para estar 7 horas, né, já entrando. Quais são as dicas? Olha só, eu estava num outro podcast, também outra entrevista, falando exatamente sobre isso, e tinha me perguntado alguma coisa semelhante, né? É difícil a gente desafiar a biologia, né? Existe possibilidade de você fazer um adiantamento a cada semana, a cada 2 semanas de horas, você vai tentando antecipar o início desse sono para que ele consiga despertar bem no dia seguinte. Essa é uma dica que é possível. Primeiramente, você não pode querer acordar. Você tem que pensar que a criança tem que acordar às 6 da manhã, ok. Então, ela deveria dormir no máximo 8 da noite. Então, se ele está dormindo 10 da noite, não tem como você acreditar que ele vai. Ai, doutor, mas a rotina da minha casa eu não consigo. Tudo bem, então matricula essa criança à tarde. Exato. Só um Entendeu? parênteses, eu tenho uma paciente que passa por isso, e aí também foi uma dificuldade, porque é uma família notívaga, e Aham. deitava meia-noite, 11h30 da noite, então muito, muito difícil. E aí isso é um problema não só para o acordar, para irritação, para, né, dificuldade, e para comer, porque ela não quer comer 6 horas da manhã. É isso mesmo. Ela não quer. Aí ela não come, aí fica com uma hipercloridria, alguma coisa, né? Uma Aí dá acidez, aí dá refluxo, refluxo, aí começa a ter. tossir. E ela tá lá por ansiedade social. Sabe assim, vai aumentando a bola de neve, né? Eu tenho um paciente que ele tem faringotonsilite de repetição, amidalite de repetição, né? Faringotonsilite de repetição. Ele é uma criança de 7 anos. Ele dorme 1 da manhã com o pai. E eles acordam às 11 da manhã. Uau, olha só. Aí você diz, Diego, por que 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 isso fa... por que que isso é danoso se ele está dormindo às 10 horas? Porque não é só o fato de estar dormindo, a quantidade de sol que ele vai pegar no dia, né? Ele já perdeu ali a manhã toda. Isso. A atividade da noite, o tipo de luz que vai entrar na casa é diferente, né? O barulho ao redor é diferente. E acaba que ele não consegue, obviamente, estudar de manhã, ele só vai estudar à tarde. E aí agora, só que ele tem problemas com refluxo, que você falou agora, é uma coisa interessante, e tem as amidalite de repetição. Eu acredito, e realmente dou fé que tem a relação com essa qualidade do sono muito alterada. Isso é uma criança com olheira, uma coisa Aham. assim, impressionante. Então, diz, ele dorme, mas qual é essa qualidade do sono dele? Certamente é prejudicada, porque esse momento não é feito para dormir, né? Exatamente. Dica para os pais do adolescente ou para o adolescente que está ali com. Ah, eu tenho vários adolescentes queridos que estão em fase de vestibular. Diego, que vida é essa? De É, manhã, tarde, noite, estudam, tá? Tem que acordar às 6 horas da manhã e a cursinho até 9 horas da noite e dormem super pouco porque chegam em casa e ainda tem que estudar para a escola. O que fazer, hein? não vai dar certo, porque assim, você tem que conseguir organizar o seu dia de maneira que caiba a escola, os seus estudos, o seu sono e atividade de lazer em algum momento. Ai, porque às vezes o pessoal idolatra, romantiza muito, né? Ah, não, mas eu estudo lá 20 horas por dia, 18 horas por dia, eu mal como, levo a comida no meu quarto e eu deito. Isso é prejudicial, isso é doença, isso não é saúde, E a qualidade até tá? do aprendizado é E muito aí baixa. exatamente, e você não vai assimilar, você não vai conseguir assimilar. Aí você não consegue assimilar,
aí você se frustra, se angustia mais, você quer repetir pensa no teu processo, vê se ele está sendo produtivo, vê essas métricas que com que você vai se basear. Hoje você tem instrumentos digitais online, até IA, mas tem profissionais que vão te ajudar a orientar coaches, né, de carreira, ou coaches de concurso, né, Sim. que podem te orientar a organizar um horário e siga aquele horário planejado, incluindo o seu sono, incluindo o momento para você estar com a sua família, para você comer direito, você mastigar, porque a Exato. alimentação é importante também. Se você não come direito, não vai ter substrato para gerar informação na sua cabeça. Então você vai ter dificuldades também para isso. Então, eu acho que, e hoje você tem uma geração que eu acredito que é difícil de estudar, dificuldade de estudar e de se concentrar, porque são Uhum. muitas as opções para você se desconcentrar, né? Tem o Exatamente. telefone celular e etc. Então, Isso. quando você acha, eu não estou conseguindo, poxa, você realmente tirou o celular do seu lado, você desligou o seu celular, eu passei 10 horas, mas 10 horas olhando, não sei o que, atualizou o aplicativo da rede social, aí volta para estudar, não vai dar, entendeu? Não dá cola, não dá liga. Então, Eu você que é adolescente, pensa nisso. Exato. Eu estava numa sessão com a minha paciente de 16 anos e a mãe dela e a gente, né, tentando entender porque ela está num esgotamento e muito sensível já, chorosa, né, indo ali para um humor deprimido, ansioso, um humor misto. E aí, né, tentar olhar, vamos olhar aqui o dia dela. E estuda, e cursinho, e um monte de coisa. Aí depois, quando a gente foi ver, deixa eu olhar. Abre aí o seu celular, vamos ver o teu tempo de tela. Sim, Eram 6 horas diárias diário. de tela, né? Então, é uma matemática que não fecha. Não vai fechar. Não vai fechar. E aí eles não conseguem perceber isso, porque como é uma geração que nasceu dentro disso, ele percebe o digital como sendo parte da vida dele Parte do mesmo, dia, do dia dele, exato. que aquilo não é uma coisa fora. E é essa confusão, né, do real e do digital. Tem um autor que fala sobre isso, é o Sociedade em Redes, o nome da Sociedade em Rede, o nome do livro, né, que fala um pouco sobre isso, é do Castells, o nome do autor. Ele discute um pouco sobre essas relações construídas em rede, que vieram desde o momento da globalização até as nossas relações, que são relações que elas não são reais, mas elas são ditas como reais. Então ali o aplicativo, a rede social, ela não é real, ela está fora do mundo real. O mundo real é esse mundo que a gente pega. Mas esse mundo que a gente pega, ele acaba sendo confundido com esse mundo que a gente não pega, que não é esse, que é esse mundo irreal, e a gente entende que aquilo dali é a realidade. E muitas vezes transfere atividades que eram daqui para cá, para um cérebro que está milênios acostumados com a realidade, né? Trabalhado para aquilo, né? Que é a nossa propensão, a nossa característica genética mesmo para isso. E isso começa a gerar fissuras, realmente fraturas, também na teia social. Então você Isso. tem pessoas que não se conectam, não se conseguem conectar pessoalmente, né? Se conectam ali, estão transferindo memes um para o outro o dia inteiro, mas não conseguem Exato. se conectar pessoalmente na vida diária. E aí isso é a conexão também com o papel. O papel também vai passar por isso. Você vai ter dificuldade com o papel, com o livro, com o texto, com a argumentação teórica para transformar aquilo em realidade, porque você começa a treinar o seu cérebro para uma outra coisa. Com certeza. E uma fissura de identidade psíquica também, né? Porque quem eu sou se eu não estou conectado, se eu Sim. não sou pertencente de fato, né? Última dica para o idoso. O idoso que tá ali acostumado com aquela soneca de 2 horas da tarde, assim, de duração à tarde, 3 horas, aí fica se queixando. Eu não, eu tenho insônia, não consigo dormir. É. Olha, a palavra ali para todo mundo, mas aí para o idoso seria higiene do sono. Essa questão do sono à tarde é uma coisa que realmente vai atrapalhar o sono da noite. Então, idealmente não deveria cochilar. Bebidas estimulantes. Então, o chá preto, a canela, a pimenta, as comidas também estimulantes, né? A cafeína, de maneira geral, deveriam ser proibitivos para o idoso depois ali de 3 da tarde. Por quê? Porque o metabolismo dessas drogas no idoso chega a 10 horas para ele metabolizar. Então, às vezes eu falo para o paciente, doutor, eu gosto tanto de tomar café, e tome só o da manhã, não tome mais o da tarde, não tome mais o da noite, por favor. Porque às vezes é um cafezinho que atrapalhou toda essa relação de sono.
E a outra coisa, atenção com os medicamentos, especialmente ali os benzodiazepínicos. Terminou ali em pan, né, o diazepam, clonazepam, lorazepam. Olha com cuidado, porque isso pode estar te transformando num paciente com demência no futuro, ou num paciente com dificuldades de humor. Então, a chance no idoso, principalmente a associação sono de má qualidade com depressão é enorme, né, no idoso. Então, para o idoso, eu acho que a dica principal é essa, né? Primeiro, fazer uma avaliação com os especialistas. O idoso precisa estar em acompanhamento com um bom geriatra. Não pode também ter essa confusão, que é uma coisa que a gente vê bastante, né? O idoso ele vai em diversos especialistas que não se comunicam. Aí ele começa a ter uma polifarmácia. Polifarmácia quer dizer vários medicamentos. Exato. Alguns medicamentos estão sendo utilizados para o mesmo objetivo, só que eles começam a se somar em efeitos colaterais. E um dos efeitos colaterais é a insônia. Olha, tantas dicas, informações de qualidade, né, necessárias. E por favor, compartilhe esse episódio. Eu tenho certeza, certeza que você conhece alguém que precisa saber disso. Querido, muitíssimo obrigada. Últimas palavras. Poxa, que pena que acabou. Essas são Pois minhas últimas é. palavras. Eu espero que você que esteve aí conosco, assistindo, ouvindo no seu dial, no seu podcast, que seja, tenha realmente assimilado esse conteúdo, transforme esse conteúdo na sua vida como prática e dissemine esse conhecimento, não fique só para você, porque dormir bem é questão de saúde. Dormir é vida, não é luxo, é necessidade. A gente fez a nossa parte aqui, agora é com você. Inspire-se e transforme-se.